E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é Mesopotâmia, o começo da civilização. Então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Eu começo aqui falando civilização e preconceito. Como vivemos numa cultura ocidental, é comum encontrarmos nos jornais, na televisão e no cinema a ideia de civilização associada ao modo de vida da Europa e dos Estados Unidos, expressando uma visão eurocêntrica. Esses povos são apresentados como protagonistas da história e promotores de grande conquista da ciência, como se possuíssem uma aptidão natural para a civilização. Essa noção de civilização, baseada no preconceito, não considera a identidade, os valores e a história de cada povo. Parte do pressuposto de que a cultura europeia é um modelo a ser seguido e tudo que foge desse modelo é atrasado e inferior. Como veremos, diferentes povos construíram grandes civilizações que apresentavam características políticas e culturais próprias e com diferentes níveis de urbanização e tinham sua população exercendo diferentes ofícios. E a gente vai ver no decorrer da leitura, tá? Eu começo aqui falando da ocupação da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa entre rios. Tá? Então, quando você estiver lá na escola, quando o professor perguntar o que é Mesopotâmia, se cair na prova, se cair no Enem, se cair no vestibular da vida, você vai responder o quê? Que Mesopotâmia significa entre rios. Não tem como você esquecer, não há dúvida, é fácil. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, significa o quê? Entre rios, por que entre aspas? Né? Sempre eles colocam entre aspas, né? Então, se você for responder uma prova oral e você colocar que Mesopotâmia significa entre rios, né? Lá na prova, na hora de você escrever, você vai ter que colocar o quê? Entre aspas. Porque se você escrever entre rios, se for uma prova que você vai ter que escrever a resposta, né? Se for de assinalar, não. Mas se for uma prova que você vai ter que escrever a resposta, aí você vai colocar o que lá? Entre rios, entre aspas, porque se você não pôr entre aspas, o professor ou a professora pode considerar errado, porque como resposta, né, tá, Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, significa entre rios, entre aspas, não esqueça da aspa, tá bom? E se refere à região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. Quais são a região que é compreendida a Mesopotâmia? São duas regiões, não tem como você esquecer esse nome. Tigre, Eufrates. Tigre, Eufrates. Ok? Até aí tudo bem? Entendido? Essa região faz parte do chamado Crescente Fértil, uma área excelente para a agricultura. A Mesopotâmia é uma área excelente para a agricultura. Embora esteja cercada por terras áridas, as primeiras sociedades dotadas da escrita e de uma estrutura social complexa surgiram nessa região, conhecida como o berço da civilização. Né? A Mesopotâmia não conheceu períodos prolongados de unificação política. Ela geralmente se apresentou como uma série de cidades-estado, independentes que se formaram ao longo dos rios Tigre e Eufrates, especialmente em períodos de guerra. Essas cidades selavam alianças temporárias que podiam originar grandes impérios. Os povos que habitaram a Mesopotâmia ao longo de vários séculos foram os sumérios. Então, quais são, gente, é um outro detalhe que vocês também precisam, pode cair na prova, pode cair no vestibular, tá bom? Quais são os povos que habitaram na Mesopotâmia? Quais são os povos que habitaram na Mesopotâmia ao longo de vários séculos? Foram os sumérios, os acádios, os amorita, antigos babilônios, os assírios, os elamitas, os caldeus,
que são os novos babilônicos. Então, na Mesopotâmia, quais são os povos que habitaram por vários séculos na Mesopotâmia? Nós temos os antigos babilônicos e nós temos os novos babilônicos. Eu vou começar com o antigo babilônico. Quais são os povos que habitaram por vários séculos na Mesopotâmia que são considerados antigos babilônicos? São eles: sumérios, acádio e os amoritas. Ok? E quais são os novos babilônicos que habitaram por vários séculos na Mesopotâmia? Os assírios, os elamitas e os caldeus. Ok, pessoal? Então, a ocupação da Mesopotâmia. Ocupação se refere a ocupar, né? A Mesopotâmia foi ocupada por esses povos na qual eu mencionei aqui. Bom, cidade-estado, né? Você ouviu falar aqui que a Mesopotâmia ela não conheceu períodos prolongados de unificação política. Ou seja, o que isso se refere? Ela geralmente se apresentou como uma série de cidade-estado. O que significa isso? Cidade-estado é uma forma política característica do mundo antigo, né? Então, a forma política que o mundo antigo tinha de expressar era cidade-estado. É uma forma política que os antigos expressavam, cidade-estado. Designa uma cidade e as zonas rurais adjacentes que lhes estão subordinadas, configurando uma comunidade política autônoma que possui suas próprias leis, moeda e divindades tutelares. Então a cidade-estado ela vai possuir suas próprias leis. Por ser uma forma política, toda política tem a sua lei, né? Então ela vai possuir suas próprias moedas e suas próprias divindades tutelares. Por que divindade? Porque a Mesopotâmia, o Egito, aqui a gente está falando da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela possui os mesopotâmicos, eles têm uma crença em vários deuses, né? Os mesopotâmicos, eles têm a crença deles em vários deuses, ok? Eu aqui vou falar das atividades econômicas da Mesopotâmia, né? Os povos da Mesopotâmia dependiam da agricultura irrigada, tá, gente? Então essa era a dependência dos mesopotâmicos. Não tinha outro meio a não ser percorrer a agricultura. A agricultura era o foco, né? Não tinha outro, né? Era a agricultura. A agricultura irrigada era o meio que os povos da Mesopotâmia dependiam. Os povos da Mesopotâmia dependiam da agricultura irrigada. As cheias dos rios Tigre e Eufrates eram fundamentais para o sucesso da atividade agrícola, porque sem a cheia do rio Tigre e Eufrates não tinha como haver sucesso na atividade agrícola, ok? E tinham de ser bem aproveitadas, pois o vale da Mesopotâmia era árido e pouco fértil. Sistemas locais de irrigação eram desenvolvidos e controlados por comunidades camponesas, porque camponês é aquele que trabalha no campo, né? Então o sistema local de irrigação era desenvolvido e controlado por comunidades camponesas, ok? Locais desde aproximadamente 4.000 a.C. Os templos desempenhavam um papel central na economia mesopotâmica. Planejavam a produção agrícola, estocavam os produtos, promoviam o comércio e realizavam empréstimos. O templo era um complexo agrário artesanal onde conviviam diferentes câmaras sociais. Ao lado dos templos existia um palácio como estrutura política e econômica. Ok, pessoal? Agora eu vou estar falando aqui da agricultura e artesanato. As terras dos templos e dos palácios eram arrendadas aos camponeses, que em troca de serviço prestado recebiam rações, cereais para o seu sustento. Produzia-se cevada,
trigo, gergelim, palmeiras, verduras e frutas. Os camponeses também criavam animais, com destaque para porcos, bois, aves, cabras, ovelhas e cavalos. Os animais forneciam carne, leite, lã, além de serem usados para puxar o arado. Eu já até falei sobre o arado, no meu canal. Alguns lotes de terra eram administrados diretamente pelos templos e palácio, utilizando trabalhadores escravos, que nesse período já tinha a mão de obra escrava, Já tinha o trabalho escravo. O artesanato mesopotâmico revelava um elevado nível técnico para a época. Fabricavam barcos, produziam objetos de cerâmica, joias e tecido. As tumbas da elite suméria estavam repletas dos objetos de cobre, bronze, ouro e prata, trabalhados com técnica variada e ricamente ornamentadas. Também praticavam o comércio local e a longa distância, utilizando metais e cevada como moeda. Operações comerciais como empréstimo a juro, o penhor e a calção eram comuns entre comerciantes que agiam como intermediários dos templos e palácios. Eu vou mostrar para vocês a foto da estatueta de ouro suméria, representando pessoas segurando oferenda, obra do século 13 e 12 a.C. Viu aí? Agora, continuando a leitura. O Código de Hammurabi. Os códigos de leis são os principais documentos que nos ajudam a entender o funcionamento da sociedade mesopotâmica. Então, o que vai nos ajudar a entender o funcionamento da sociedade mesopotâmica é as leis, o Código de Leis. Tá? O Hammurabi é um código de leis bem antigo, tá bom? Como o rei não era considerado divino, mas apenas alguém vestido de poder pelos deuses, as leis também valiam para ele. Por isso, a necessidade de registrá-las no Egito. Ao contrário, não se tem notícia da existência de texto jurídico. O faraó era considerado um deus encarnado e toda a justiça emanava unicamente de sua vontade e de seu arbítrio. O Código de Hammurabi é o mais conhecido dos documentos jurídicos mesopotâmicos. O código, preservado numa estela de pedra negra, foi elaborado por ordem do rei Hammurabi, que governou o primeiro Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C. Então, o rei Hammurabi, ele governou o primeiro Império Babilônico, tá? Quem governou o primeiro Império Babilônico foi o rei Hammurabi. Sobre seu reinado, os domínios se estendiam da Assíria, no norte da Mesopotâmia, até a Caldeia, no sul. Contudo, o próprio termo código é enganoso. Criado no início do século XX, transmite a ideia de uma coleção completa de todo o direito então vigente. A intenção dos autores não foi essa, pois várias esferas da vida social foram deixadas de fora. Embora a estela contenha sentenças de Hammurabi, grande parte foi acrescentada por escriba, tomando como base tradições legais anteriores. A famosa expressão lei de talião
com seu lema olho por olho, olho por olho e dente por dente. É originada do Código de Hammurabi. O princípio buscava estabelecer uma proporção justa entre o crime cometido, a vítima e a punição imposta ao criminoso. A pena aplicada ao criminoso deveria corresponder ao dano causado a alguém. Por isso que era olho por olho, dente por dente. Se você fizer o mal para a pessoa ia fazer o mal para você, porque você fez o mal para ela. Naquela época, por isso que eles usavam essa expressão, olho por olho, dente por dente, que era para quê? Que era para estabelecer uma proporção justa entre o crime cometido à vítima e a punição imposta ao criminoso. Ou seja, a pena aplicada ao criminoso deveria corresponder ao dano causado a alguém. Se ele matou, a pessoa matava ele. Se ele roubou, a pessoa roubava ele. Então era olho por olho, dente por dente. Naquela época o negócio era feio, né? Aquilo que a pessoa fazia para outra, a outra dava o troco. Assim a lei tratava apenas do ato cometido. É provável que essa fosse a base de todos os antigos códigos de direito, anteriores ao direito grego e romano. Diferentes são as leis modernas, que abordam as intenções e circunstância em que o crime foi cometido. Eu vou mostrar para vocês a foto da Estela de Hammurabi. Ok? O Código de Hammurabi de 1765. Olha como que era essa estela. Esse que vocês estão vendo é a Estela de Hammurabi, o Código de Hammurabi. Vamos lá, a Estela de Hammurabi. Quando o sublime Anum, rei dos Anunnaki, e Enlil, o Senhor do céu e da terra, aquele que determina o destino do país, assinalaram a Marduk, filho primogênito de Ea, a dignidade de Enlil sobre todos os homens, quando eles o glorificaram entre Igigu, quando eles pronunciaram o nome sublime de Babel e a fizeram poderosa no universo, quando estabeleceram para ele em seu meio uma realeza eterna, cujos fundamentos são firmes como o céu e a terra. Naquele dia, Anum e Enlil pronunciaram meu nome para alegrar os homens. Hammurabi, o príncipe piedoso, temente a Deus, para fazer surgir a justiça na terra, para eliminar o mal e o perverso, para que o forte não oprima o fraco, para como o sol levantar-se sobre os cabeça preta e iluminar o país. Agora eu vou estar falando aqui Hammurabi e sua época. Aos olhos modernos, muitas das leis do Código de Hammurabi podem parecer cruéis e desumanas. O Código de Hammurabi, contudo, estabeleceu medida no sentido de limitar a violência entre as pessoas e de administrar as punições. Essas leis tiveram a função de impedir as vinganças privadas entre as famílias e de concentrar a justiça nas mãos do soberano, situação que permanece nos dias atuais. Agora eu vou estar falando aqui da divisão social.
Segundo o Código de Hammurabi, elaborado por volta de 1765 a.C., a sociedade babilônica estava dividida em 3 câmaras sociais básicas: o Avilu, os Muskenu, Gurus e Vardu, que definiam a condição jurídica e política do indivíduo. A organização social na Mesopotâmia. Primeiro, Avilu, proprietário de terra e funcionário da burocracia palaciana. Muskenu, camponeses e trabalhadores não escravos, que viviam sob a dependência do palácio. Gurus eram trabalhadores sem família, que cultivavam os lotes dos templos. E Vardu eram os escravos. Os escravos, em geral, mulheres, provinham do exterior e eram obtidos por meio da guerra. Então, os escravos, em geral, mulheres, provinham do exterior e só eram obtidos escravos por meio de guerra. Da pirataria ou do comércio. Há documentos que indicam que crianças abandonadas podiam ser escravizadas. Em época de crise, era algo comum pessoas venderem-se a si mesma ou membros de sua família como escravos. Os escravos, contudo, não eram a maioria da população. Havia uma massa de camponeses livres, cujo trabalho era apropriado na forma de tributos pagos ao Estado ou aos templos. Os escravos podiam pertencer ao Estado ou aos templos e eram utilizados nas obras de irrigação, armazenamento e distribuição de excedentes agrícolas. Havia também escravos urbanos e domésticos que pertenciam a particularidades. E agora eu vou estar falando aqui a escrita cuneiforme. Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras escritas da história, tá, gente? Então, o cuneiforme foi uma das primeiras escritas da história. O sistema cuneiforme. O sistema cuneiforme, cujo registro datam do 4º milênio antes de Cristo. A invenção foi obra dos sumérios, que habitavam o sul da Mesopotâmia. Quem inventou a escrita cuneiforme, quem inventou a primeira escrita na história, foi os sumérios, que habitavam o sul da Mesopotâmia. Os sinais gravados na argila úmida tinham a forma de pregos de cabeça larga, ou cunhas, o que explica o nome cuneiforme. Por que tem esse nome cuneiforme? Cuneiforme porque os sinais gravados na argila úmida tinham a forma de pregos de cabeça larga, ou cunhas, o que explica o nome cuneiforme. Inicialmente, os sinais eram figurativos, representando objetos e ideias. Mais tarde, distanciando-se do desenho original, os sinais eram figurativos, representando objetos e os sinais eram figurativos, representando objetos e ideias. Mais tarde, distanciando-se do desenho original, os sinais tenderam a se tornar mais abstratos, dependendo dos agrupamentos que se faziam com os sinais, eles podiam representar ideias ou sons. Apenas uma parcela muito pequena da população sabia ler e escrever. Nesse pequeno grupo destacavam-se os escribas, funcionários especializados na escrita cuneiforme, preparados desde criança na Eduba, a escola da Mesopotâmia. Os escribas eram peça-chave para garantir o funcionamento de todo o sistema político e econômico mesopotâmico, ocupando posição privilegiada na sociedade. Os escribas registravam transações comerciais dos templos e dos palácios, redigiam contratos, controlavam o fluxo de entrada e saída de produtos agrícolas dos templos, faziam a crônica dos reis e das batalhas e serviam de diplomata nas relações com outros povos. Alguns deles foram verdadeiros eruditos e registraram
textos literários, religiosos e científicos em tabuleta, de argila, em metais ou nas pedras, ou na pedra. Outros até escreveram cartas pessoais. Muitos desses textos foram descobertos pelas escavações arqueológicas e se encontram hoje em Museu do Oriente Médio e da Europa. Eu vou mostrar para vocês a foto da Estela da Vitória de Naram Sin, rei de Agade, região da antiga Mesopotâmia, 2230 a.C. Agora eu vou estar lendo aqui a Biblioteca de Assurbanipal. Nas ruínas da antiga cidade assíria de Nínive, no norte da Mesopotâmia, foi encontrado um conjunto de texto literário e erudito que formam o que pode ser considerado a primeira biblioteca da história. A biblioteca pertencia ao rei Assurbanipal, governante do Império Assírio, que atingiu seu auge entre os séculos 9 e 7 a.C. Na biblioteca de Assurbanipal foram encontrados textos gravados em tabuletas de argila, como versões do célebre poema Epopeia de Gilgamesh, que eu vou ler daqui a pouco, composto originalmente nos primeiros séculos do segundo milênio a.C. Um dicionário sumério-acádio, além de textos de matemática, astronomia, astrologia, magia, alquimia, as pesquisas levam a crer que Assurbanipal, um dos raros monarcas da época que sabiam ler e escrever, reuniu no mesmo local objetos importantes do universo cultural da Mesopotâmia. Agora eu vou estar lendo para vocês a Epopeia de Gilgamesh. O texto abaixo foi retirado de uma das diversas versões do primeiro épico conhecido da história. A Epopeia de Gilgamesh, o trecho é uma narrativa do dilúvio semelhante ao dilúvio bíblico da tradição judaico-cristã. Segundo a lenda, o rei Gilgamesh, que governava a Suméria, a cidade suméria de Uruk, decidiu partir em uma viagem épica em busca da imortalidade. O poema foi transmitido pela tradição oral durante muito tempo até ser transcrito. Não há, portanto, um autor único. Ao longo do tempo, diferentes autores deram sua contribuição. Eu vou estar lendo aqui o poema de Gilgamesh. Eu vou estar lendo a Epopeia de Gilgamesh. Homem de Shuruppak, filho de Ubar-Tutu, derruba esta casa, constrói um barco. Larga as riquezas, busca a vida. Abandona as tuas posses e mantenha viva a tua alma. Leva para o barco sementes de todas as coisas vivas. O barco que vais construir terá dimensões sobre medida. Embarquei nele tudo que eu tinha, toda a minha família e meus parentes, coloquei-os a bordo, os animais domésticos, as criaturas selvagens do campo, todos os artesãos, coloquei-os a bordo. Chamás tinha assinalado para mim o momento exato, quando aquele que envia intranquilidade à noite fizer cair uma chuva de desgraça, entra no barco e trava a corda. Essa é a Epopeia de Gilgamesh, ok?
religião e ciência. No mundo moderno, a explicação científica para o fenômeno do universo costumam opor-se à explicação religiosa. Porém, para os povos antigos, como os egípcios e os babilônios, os conhecimentos sobre a ciência e a técnica não estavam separados das crenças religiosas. Diferentemente do homem moderno, que parte da observação e das medidas racionais da natureza, os babilônios viam o mundo de uma forma mística e mágica. Os deuses mesopotâmicos eram antropomórficos, considerados imortais e dotados de poder sobre o universo. Os cosmos atuava sobre a Terra. Tudo o que nela existia, inclusive a vida humana, estava sujeito à força cósmica dos planetas. Para orientar a vida humana e garantir a sobrevivência, era necessário conhecer essas forças e suas leis. A astronomia e a astrologia, portanto, eram conhecimentos fundamentais para a sociedade mesopotâmica. Eu vou mostrar para vocês a foto do conhecimento sagrado de todas as eras. Eu vou mostrar para vocês a foto de Gilgamesh, imagem localizada no palácio de Sargão II, rei da Assíria, século 8 a.C. Vou mostrar para vocês a foto do Gilgamesh. As semelhanças entre o céu e a terra. Os cosmos também mantinham uma relação de semelhança com a terra. Os rios, os templos e as cidades, por exemplo, tinham um equivalente no céu. O mapa do mundo na geografia babilônica reproduzia o mapa das regiões celeste e do paraíso, de tal forma que todos os povos e as regiões conhecidas formavam um mundo circular cercado por água de todos os lados. Os zigurates, os grandes templos mesopotâmicos, tá, gente? Então, os zigurates eram os grandes templos mesopotâmicos. Também guardavam uma correspondência com o céu. O zigurate era uma representação em escala reduzida do cosmos e era construído de tal modo que cada segmento do templo representava as principais divisões do universo, o mundo subterrâneo, a terra e o firmamento. O zigurate simbolizava a união entre o céu e a terra. Então, o zigurate, ele simbolizava a união entre o céu e a terra. Aí acreditava-se que a alma dos mortos ascendia ao céu subindo a um dos degraus do templo. Então eles acreditavam que a alma dos mortos ascendia ao céu subindo um a um os degraus do templo. Então lá no zigurate tem os degraus do templo. Aí a alma dos mortos ia subindo degrau por degrau até chegar no céu. Dentro do zigurate havia um trono destinado ao Deus que habitava o templo, em homenagem ao qual se realizavam festas e rituais conforme um calendário litúrgico anual. Eu vou mostrar para vocês a foto do zigurate construído em 2100 a.C. Os zigurates são edificações construídas na forma de pirâmide.
Ok, pessoal? Com a presença de rampas, né? E degraus. Essa foto é do Iraque, foi tirada em 1999. Eu tinha 2 anos. Olha só. Viu aí, pessoal? Zigurate. Zigurate. Bom, deixa eu me levantar. Agora, para encerrar, eu vou estar falando aqui as bases da ciência mesopotâmica, ok? Todo estudo sobre os conhecimentos adquiridos ao longo do século pelas civilizações assíria e babilônica deve levar em conta certas crenças dos mesopotâmicos. Interdependência do céu e da terra, qualquer fenômeno, qualquer ato que aconteça em uma esfera repete-se na outra. Domínio da terra pelo céu. Tudo que aqui existe, seja em qualquer reino da natureza, está sob a dependência de uma divindade. Tudo que o homem sabe, todas as aplicações que ele pode fazer desse conhecimento, lhe chegou por revelação divina. Por consequência, a ciência possui uma característica sagrada e não haverá e não deverá ser comunicada a mais ninguém, que não seja aqueles que serão dignos dela. Então, gente, tudo que o homem sabe, todas as aplicações que ele pode fazer desse conhecimento, lhe chegou por revelação divina. Por consequência, a ciência, ela possui, a ciência mesopotâmica, todas as ciências possuem uma característica sagrada. E não pode ser comunicado para mais ninguém. Não pode ser comunicado para mais ninguém. Que não sejam aqueles que serão digno dela. A presença dessas condições, cuja reunião explica os atos religiosos dos mesopotâmicos em geral, é particularmente perceptível em certas práticas cotidianas que eles exerceram. A adivinhação, a magia, a medicina, que eles consideravam como ciência. Então, os mesopotâmicos, eles consideravam como ciência a adivinhação, a magia e a medicina. E como tais, faziam parte das revelações divinas. A adivinhação fazia parte da revelação divina. A magia fazia parte da revelação divina e a medicina fazia parte da revelação divina. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E hoje é feriado, dia da proclamação da República. Eu desejo a todos um bom feriado e também já desejo a todos um bom final de semana. Eu fico por aqui e até segunda. Tchau! Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like se que gostou. E eu fico por aqui até segunda. Tchau!